Bem, gente, eu vou falar um pouco mais conceitual. Se caso estiver falando muito rápido, vocês me fazem um sinal aí de alguma forma. Nunca ninguém me pediu para que eu falasse mais rápido na vida, nunca ouvi isso. Pedro, fala mais rápido, nunca ouvi isso aí. Mas eu tenho suspeita de que as pessoas às vezes ouvem devagar. Então a gente vai tentar equilibrar essa velocidade aí. Pois bem, vamos falar sobre liberdade, como foi anunciado, como o Jaime reiterou agora, né, que foi para a liberdade é que Cristo nos libertou. Então, vamos pegar lá atrás, eu vou comentar algumas coisas aqui, logicamente baseado na Bíblia, mas a princípio eu não vou gastar tempo para ler a Bíblia, porque são versículos absolutamente conhecidos de todos, né? A gente vai começar por Gênesis 1. E Gênesis 1 é igual a segunda-feira para o regime, né? Todo mundo que vai ler a Bíblia inteira começa em Gênesis 1. Todo mundo que vai começar o regime, segunda-feira, está ali na frente, né? Então, somente Deus, ele é absolutamente livre. Ele não depende de ninguém, ninguém o controla, ele é absolutamente livre. E ele repartiu esse atributo com o homem. Então, como a gente vai observar isso daí, né? Deus criou todas as coisas até o quinto dia. No sexto dia, ele criou o homem e no sétimo criou descanso. Descansou do sétimo dia. Não que ele tivesse cansado, mas é um descanso que ele ficou observando, junto com o homem, toda a criação, sem fazer nenhuma interferência. Então, estava tudo em plena paz. E foi essa situação que o homem vislumbrou. E foi para isso que ele foi criado, para viver eternamente em comunhão com Deus, em paz, sem pelejar com Deus, sem disputar com Deus. Muito bem. Aí nós também conhecemos que Deus deixou para o homem uma prova razoável. Isso não é tanto para provar a fidelidade do homem, mas para provar que Deus estava dando liberdade a ele. Deus falou para o homem: você pode comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, com isso, o homem tinha uma escolha para fazer. Se Deus não tivesse proibido aquele fruto, de comer aquele fruto, o homem não teria escolha, podia comer de tudo, 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 seria uma escolha. Mas ele tinha que escolher todo dia de não comer aquele fruto. Isso era uma escolha. E essa liberdade que ele tinha. E nós sabemos que o homem, ele resolveu comer o fruto. E Deus não entrou na frente, não interviu e deixou que ele comesse, apesar de todas as consequências que isso ia ter. A morte do homem, a morte de Jesus posteriormente. Deus não entrou na frente, tirou a serpente, tirou o homem e falou: não, você não vai comer. Isso vai ser muito ruim para você. Deu liberdade para que o homem comesse, sabendo que era uma coisa desastrosa. E assim o homem exerceu, então, a sua liberdade de escolha. Ele colocou em prática isso que Deus havia compartilhado com ele, esse atributo de liberdade. E aí depois nós vemos lá na frente que Jesus, quando foi crucificado, o Pai suportou tudo aquilo, né? Toda a paixão de Jesus, todas as torturas que Jesus sofreu, até a crucificação, a morte e morte de cruz. Deus poderia intervir e acabar com, não, vocês não vão fazer isso com meu filho. Não, Deus suportou porque ele respeitou a liberdade que dera o homem. O homem podia, inclusive, levar o Filho de Deus à morte, à crucificação. Deus respeitou a liberdade. Deus, como um ser livre, ele controla todo o universo. Mas ele se limita a si mesmo
ao respeitar a liberdade. Então, ele retrai a vontade dele para deixar que o outro permaneça livre. E assim nós somos também, nós somos livres. E aí vem Jesus e vem falar tanto em liberdade, alguns versículos que são, inclusive, mal colocados hoje, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A discussão de João 8 com os líderes judeus, os líderes religiosos, chega-se ao ponto de eles falarem que Jesus tem demônio. E Jesus fala que eles são filhos de Satanás, ao auge da tensão, mas estão conversando em liberdade. Jesus está falando que eles não são livres porque eles são filhos do diabo, fazem as obras do diabo, eles estão argumentando com Jesus que são livres. E Jesus ainda fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus começa o ministério dele lá na sinagoga, ele pega um texto para ler e lê exatamente o texto de Isaías, falando que ele foi ungido para proclamar a liberdade aos cativos. Então, Jesus tinha ali com ele pronto a mensagem de liberdade. E ele libertava dos demônios, libertava das doenças, ele estava exercendo a liberdade. Mas os homens esperavam uma outra liberdade, uma liberdade física. Queriam o Messias que libertasse dos romanos que oprimiam naquela hora. Mas nós lemos no Evangelho que Jesus nem sequer mencionou essa liberdade dos romanos. Pelo contrário, até falou para eles pagar os impostos devido aos romanos e assim por diante. Pois bem, então, voltando lá naquele sétimo dia, não era da criação, não era um dia que Deus estivesse cansado, mas é um dia que Deus determinou a liberdade ao descanso, sem nenhuma interferência, sem nada que pudesse incomodar ninguém. Quando Deus liberta os hebreus do Egito, liberta-os também no dia de sábado. No dia de sábado, eles ganham a liberdade. E Deus determina que sábado seja um dia de liberdade. Então, descansava o pai de família, descansava a sua família, descansava os seus servidores, descansava os seus animais, e até a terra descansava no sábado. Era um dia de descanso, era um dia de paz. Ninguém intervia em nada. Esse era o dia de sábado. Esse dia de sábado remetia ao sábado do ano. A cada 7 anos tinha um ano em que todos os dias era como sábado, o ano sabático, e não se plantava, não se colhia, não se trabalhava a terra, não fazia nada disso, né? E ainda franqueava a terra para os pobres, e também despedia em liberdade os escravos. Mas não era só um ano a cada 7 anos. Isso apontava para uma semana de anos. Depois de passar 7 anos de ano sabático, portanto, 7 vezes 7, 49, no 50º ano era o ano do jubileu, que era o ano todo dessa forma, de descanso, de paz plena. E além de tudo que se fazia nos anos sabáticos, no ano jubileu ainda as terras voltavam aos seus donos originais, eram devolvidas as terras. Mas, na verdade, não para aí, né? Porque o ano jubileu vai apontar, então, para o reino milenar messiânico, quando nós teremos 1000 anos só de sábado, de liberdade, de paz. 1000 anos em que o cordeiro e o lobo vão apacentar juntos, né? A ursa, a vaca, o menino vai enfiar a mão lá na toca do escorpião e não vai acontecer nada. O menino vai guiar os animais. 1000 anos de paz, 1000 anos de sábados, 1000 anos de liberdade. E esse reino milenar messiânico aponta para a eternidade. A eternidade vai ser um tempo de plena paz,
de plena harmonia, sem nenhuma intervenção, tudo de acordo com a vontade de Deus. E essa eternidade, então, remete àquele primeiro sábado da criação, em que Deus olhou tudo, estava tudo em ordem. Assim também a eternidade. Então, nós passamos esse ciclo todo para chegar lá. E qual o trabalho que nós damos para Deus? O trabalho que nós damos para Deus é a nossa resistência à sua vontade. Nós queremos colocar nossa vontade. É mais ou menos assim. Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tinha a pretensão de ser igual a Deus. Mas como ele não consegue ser igual a Deus para controlar todo o universo, então ele quer controlar o seu micro-universo que está no seu entorno. Ele quer controlar a família, quer controlar os amigos, quer controlar o ambiente de trabalho, quer tudo que está em torno dele aconteça conforme a sua vontade. Ele quer controlar tudo. Ele não quer dar liberdade para o outro. Ele quer ser Deus. E assim é o homem. Porque o homem que não quer dar liberdade, ele também não é livre. Né? Por fim, queria lembrar que para ser livre, uma das exigências para ser livre é amar. Deus falou que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, sobre tudo. E por que ele pede isso para nós? Eu até muito tempo atrás achava que isso era um certo egoísmo de Deus, né? Mas não é. Deus pede que nós o amemos de maneira total, porque Ele também nos ama assim. Deus não ama mais a nós que pode nos amar. Não tem como aumentar o amor dele por nós. Ele ama plenamente. Ele nos ama acima de todas as coisas. Então, quando ele pede que nós o amemos, é retribuir esse amor. Só que assim como Deus ama, porque ele é livre para amar, nós só podemos amá-lo também se nós somos livres para amá-lo. E complementando o amor, Deus ama todas as pessoas. E ele tem a expectativa de que nós amemos a quem ele ama. Ele ama todas as pessoas. E o que ele espera de nós? Que nós amemos também. Inclusive os nossos inimigos. Os nossos inimigos são alvo, são objeto do amor de Deus. O que Deus espera de nós? Que nós amemos a todos. Amemos o irmão, amemos o próximo e amemos até o inimigo, porque todos eles são objetos do amor de Deus. Mas para isso precisa que nós sejamos livres. E nós só somos livres na medida que nós damos liberdade. Então, pensa bem, o carcereiro, ele não é livre, porque tem que vigiar os outros. E ao vigiar os outros, não pode fazer a sua vontade. Ele tem que submeter a fazer aquela tarefa. Então, a mesma coisa nós. Quando nós pretendemos controlar os outros, vigiar os outros, nós estamos abrindo mão da nossa liberdade. Nós estamos não amando, porque nós estamos controlando, porque estamos impondo a nossa vontade. Nós não estamos identificando com Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus repartiu conosco esses atributos de amor, o atributo da liberdade. E, agora, concluindo, o fato de nós sermos livres e nós podemos amar porque somos amados, impõe a nós uma responsabilidade. Não é que eu deixo de fazer, eu faço por causa do outro. É minha responsabilidade. Eu faço isso. Eu tenho liberdade para tal. Portanto, amemos uns aos outros e sejamos livres para amar. E esse livre para amar e fazer a vontade, ela precisa vir encharcada do Espírito Santo, né? Porque senão
A gente vai fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Mas isso é um papo para o divino. Mas já, Pedro, Opa! teve até um susto aqui. Você disse no início, Pedro, que a questão, né, de falar devagar não é um problema seu, né? Não. Então, ele é um problema meu, porque já falaram muitas vezes, fale mais rápido. Tá? Então, eu vou tentar, né, ser aqui um pouco... Não vou conseguir fazer na mesma velocidade, mas eu louvo a Deus por esse momento, né, pelo convite do Pedro para compartilhar esse conteúdo do primeiro dia. Eu ainda não cumprimentei, né, sinta-se abraçado, né, por mim, né, e pelo Senhor. E a gente vai seguir nessa reflexão, né, que o Pedro traz, como no início ele disse, mais conceitual, talvez trazendo para algumas percepções mais práticas disso, né? E o que veio ao meu coração sobre esse assunto? Né? Sobre quais são as possibilidades que a gente tem de viver essa verdadeira liberdade. E orando e lendo aqui alguns pontos, eu entendi que a verdadeira liberdade ela só é possível no ambiente do Espírito. Cristo, né, quando ele nos libertou, se ele nos libertou, né, e nos orientou de que não devíamos tínhamos que tomar cuidado para não sermos, para não nos prendermos de novo, né, significa que o homem ele estava numa situação de escravidão, né? Então, se Cristo nos libertou para vivermos a verdadeira liberdade, a gente tem que pensar o seguinte, que não existe uma liberdade verdadeira se não for pelo Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos aproxima de Deus e que resgata essa possibilidade, né, de vivermos uma liberdade que gera vida, né, e não morte. Então, lá em 2 Coríntios 3, vai dizer isso, né, que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nesse ambiente do Espírito, é que é possível viver a verdadeira liberdade. Do contrário, essa liberdade ela pode se transformar em tudo, né, menos aquilo que Deus gostaria que fosse, né? Então, essa liberdade é a liberdade que Deus espera, é a segurança que Deus tem de que nós não estamos sendo falsos em sua presença, né? De que nós estamos espontaneamente na presença dele, nós fizemos a escolha por estarmos com ele, quando tínhamos também a escolha de não estar. Então, essa segurança que Deus queria e que o Pedro trouxe aí em algum momento, né, de que Deus resolveu correr esse risco, né, porque ele queria algo verdadeiro, né? E quando essa verdadeira liberdade, ela não é uma liberdade produzida no Espírito, ela pode se tornar, por exemplo, um ato de libertinagem, né, de você usar a liberdade para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que você quer. E esse contrário da liberdade, né, ela gera hoje, inclusive, muitos problemas na própria igreja, né, quando eu uso a minha liberdade para provocar divisão, né? Esse não é o propósito da liberdade que Deus nos deu, né? Quando eu uso a liberdade para
criar apostasias, iniquidades, partidarismos, individualismo, né, no meio da igreja. Uma outra expressão que anotei aqui, que é o opinionismo, né, que é fazer valer a minha opinião, né, e todos que vão contra esta opinião, eu descarto, né, eu não amo, né, e se o ambiente não aceita e não absorve a minha opinião, eu mudo de ambiente. Então, essas situações, né, são situações que provam, né, uma liberdade que não foi a intenção de Deus. E, da mesma forma, talvez trabalhar aí com alguns exemplos, né, nesse sentido. Dentro da questão da unidade, por exemplo, né? A unidade, ela só pode acontecer, né, se ela for uma ação espiritual, né? Uma ação do Espírito é que vai fazer com que a unidade aconteça, né? E uma pessoa que está fora do Espírito, né, exercendo a sua vontade, né, ela vai justamente provocar aquilo que o diabo deseja que aconteça, né, que é a divisão do corpo. Em alguns momentos eu vou citar algumas questões aqui que o Pedro já trouxe, mas eu entendo que se a gente vai repetir isso, porque são pontos importantes que precisam ficar gravados, né, no nosso coração. Então, da mesma maneira, né, que essa liberdade verdadeira, né, ela só é liberdade verdadeiramente no Espírito, né, da mesma forma, não é possível amar ao Senhor de todo o coração se não for pelo Espírito, né? E não é possível amar ao Senhor de todo o coração sem esta liberdade genuína, né? Essa liberdade que é lapidada pelo Espírito Santo, né, de maneira que ela possa, né, responder ao coração de Deus aquilo que ele deseja, né? Então, não tem, nenhum de nós tem condições, né, de mudar isso. É uma natureza que está dentro de nós. Então, eu preciso ter a decisão é minha, eu quero, né, eu escolho o Senhor, mas quem me ajuda e quem lapida essa vontade, né, quem alinha essa vontade, né, com a vontade de Deus, né, é o Espírito Santo, né, que habita em mim. Deus, ele correu esse risco, né, o risco de nos fazer livres. É estranho isso, né? Deus correu um risco, né? Mas ele sabia também que era a única maneira que ele teria de saber, né, se a nossa expressão, a nossa escolha por ele era uma escolha espontânea, né? Era uma escolha verdadeira, né? Senhor, eu estou aqui porque eu decidi por ti, né? Eu decidi por te amar, quando eu poderia ter escolhido não te amar. Então, o Pai, me parece que sempre correu, né, esse risco conosco, né? Eu penso que o que Deus espera com relação ao nosso amor a ser amado, né, por nós, está muito lá no contexto revelado por Jesus, lá em João 15, né, onde Jesus diz, eu já não vos chamo servos, mas amigos, né, porque o servo, ele não sabe o que faz ao seu senhor, né? O amigo ama intencionalmente, né, e espontaneamente. E essa relação, né, de amizade, de amor e de espontaneidade, né, que Deus deseja de nós. E eu penso que quando Jesus expressa, né, que ele já não chamava mais os discípulos de servos, mas de amigos,
ele também estava revelando exatamente aquilo que estava no coração do Pai, né? De ser amado, né, como amigo, né? O servo, ele age pela obrigação, né, e ele é tolhido de escolha. Então, essa amizade, né, essa relação, né, de espontaneidade é o que Deus espera de nós, né? Essa liberdade de escolha, né, de certa forma, ela foi garantida, né, a partir do momento em que, espontaneamente, né, eu me aproximo de Deus. Garantindo sempre o meu livre-arbítrio. Então, hoje, é terrível quando a gente olha essa questão, né? Tem pessoas que, em algum momento, amaram muito o Senhor e depois decidiram por se afastar dele, né? Então, são esses riscos de amor que o Senhor decidiu correr, porque ele não queria um amor falso, né? Um amor dissimulado, né? Um amor por outras razões que não fosse estar simplesmente com ele. Então, quando a gente vê situações, pessoas que se aproximam de Deus por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele é, esta é uma situação de falso, né, de falso amor. Né? Não é por desejo de estar com o Senhor. Né? Existe uma outra intenção que está muito mais ligado com o egoísmo do próprio coração do que propriamente pela escolha de amar, né, e de estar com o Senhor. Deus, ele nos dá essa liberdade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele precisou tomar uma providência, considerando que essa natureza da nossa escolha, ela foi comprometida com o pecado. Quando o homem deseja ser como Deus, né? E ele passa a ter o conhecimento do bem e do mal, ele passa a ter, né, essas duas naturezas. Então, antes do pecado, né, a natureza do coração do bem e do mal, duas naturezas passaram a fazer parte, né, desse mesmo coração. Lá em Romanos 7, né, do 19 ao 24, né, a gente vê, né, na confissão de Paulo, talvez, né, isso com mais clareza, né, que Paulo, quando ele diz, lá em Romanos 7, né, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Eu vejo, né, que Paulo, ele está confessando isso, né, e revelando essas duas naturezas dentro de si mesmo, né? Então, depois, na continuidade do texto, ele vai dizer o seguinte, que no seu interior, o seu interior tem prazer no Senhor, né? Isso é o bem. Mas, no exterior, ele dizia que o exterior dele guerreia contra a sua mente e o faz prisioneiro da lei do pecado. Então, Paulo, né? A gente conhecendo Paulo, né, conhecendo como foi a vida dele, e eu vi uma declaração dessas, né? Dentro de mim, né, eu tenho prazer na lei do Senhor, né, eu escolho pelo Senhor, mas ao mesmo tempo, por essa escolha, porque eu escolhi o Senhor, eu tenho que lutar o tempo todo contra o mal, né? Essa é a condição, né? Existe um preço pela escolha. E eu acredito que isso é o que agrada muito ao Senhor. Então, dentro de Paulo e dentro de cada um de nós, né, tem essas duas naturezas, né, o bem e o mal. Né, e a gente precisa escolher, né, o que a gente quer viver.
Então, Paulo diz que o prazer dele está no Senhor, mas o tempo todo ele guerreia contra o mal. E eu acredito que isso não existe uma expressão maior de amor, né, e de convicção espontânea para Deus do que quando a gente toma essa posição, né? Senhor, eu te amo, né? Eu quero estar contigo, e o preço disso vai ser eu lutar todos os dias contra o mal que está em mim, contra aquilo que pode me afastar da tua presença. O pecado, ele escraviza, né, a pessoa, né, e cria em nós uma sensação dessa liberdade artificial, né? Quando a gente pensa que é livre, na verdade, nós estamos aprisionados pelas nossas próprias paixões. Lá em João 8:34, diz assim: quem peca é escravo do pecado. Eu gosto muito de uma citação do Spinoza, né, onde ele diz o seguinte, que a liberdade, né, para a maioria dos seres humanos é escolher a prisão que mais lhe convém. Né? Então, quando a gente pensa que é livre, se a escolha não for por aquele que é o dono da liberdade, né, que o Pedro colocou muito bem no início, né, aquele que é absolutamente livre, qualquer outra escolha serão escolhas que vão nos aprisionar de novo, né, num lugar de falta de sentido, né, de distanciamento, né, da presença do Senhor. Antes do pecado, né, o homem ele tinha liberdade para decidir. Ele estava por quê? Porque ele estava tão intrinsecamente ligado, né, com a vontade de Deus, né, de uma forma tão profunda, que cada decisão, por exemplo, que Adão tomava com relação aos animais, já ouvimos bastante sobre isso também, parece que antes do homem dizer, né, isso já estava testificado no coração de Deus. Deus não discutiu com Adão em nenhum momento, porque havia um alinhamento tão grande ali entre eles, que Deus simplesmente, né, o silêncio de Deus diante das nomeações que Adão dava aos animais, revelava o consentimento. É isso mesmo, é isso que estava também no meu coração, né? Então, havia um consenso muito grande e aprovação imediata do Senhor, né, diante de cada decisão que Adão tinha lá no jardim. Porque não existia essa contaminação, né, ainda. Então, a escolha errada feita, né, por Adão, né, provocou essa situação de verdadeira escravidão. E aí, para concluir, a gente pode dizer o seguinte, que Cristo veio, né, para nos libertar das consequências de uma liberdade que gera morte em nós, né? E uma morte produzida por uma escolha equivocada. Veio nos livrar dessa liberdade que gera morte para uma liberdade que gera vida nele, que gera vida no Senhor. Porque só reconciliados com o Senhor, que é o dono da verdadeira liberdade, né, que é o único verdadeiramente livre, que é o único absolutamente livre, né, que o Pedro trouxe, né, é que nós também seremos verdadeiramente livres. Então, eu encerro por aqui, né, acho que seria esse o complemento, né? Então, não seremos verdadeiramente livres, né, se essa liberdade não estiver alinhada pelo Espírito Santo, purificada pelo Espírito Santo, né, como que retornando aquele momento do jardim, né, onde todos os dias a escolha de Adão era pelo Senhor. Amém? Amém. Só queria, acho que,
lembrar de dois casos, ou dois exemplos. A carta de João diz que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, né? Então, o temor, medo, é uma insegurança. Quem quer controlar é porque tem dificuldade em amar. Então, nós queremos controlar o marido, queremos controlar a esposa, Sim. queremos controlar filhos, alunos, queremos controlar os amigos, enfim. Nós receamos dar liberdade para eles, né? E Deus não receia, Deus dá liberdade, ainda que nós venhamos errar. E nesse rumo, nessa direção, só lembrando a parábola do filho pródigo, que, obviamente, o pai sabia que aquilo ia dar errado, mas não somente deixou o filho partir, como deu subsídios a ele, deu condição para que ele fosse. E o filho foi e deu errado. Quando dá volta do filho, a gente percebe que o pai não tinha deixado de amar o filho. O pai deu liberdade para o filho ir, mas na volta não lhe deu um sermão, não estava magoado com ele, não estava aborrecido, estava chateado, recebeu-o de maneira surpreendente. Então, às vezes nós receamos agir como o pai do filho pródigo e deixar que o outro tenha liberdade em Deus, que aquilo que o outro faz de bom, mas sem opção, sem liberdade, mas por coação nossa, isso não tem valor. Nem para nós, nem para ele e nem para Deus. Encerro aqui, Vitor. Mas é isso mesmo, né, Pedro? O que define, né, o amor verdadeiro é a escolha, né? Não é a condição. Então, se uma pessoa se sente obrigada, né, a estar, né, fazendo uma coisa sem o direito a escolher, é essa escolha que dá o sentido do verdadeiro amor, né? Uma escolha intencional.